do Senhor nosso Deus para a tua vida. Eu peço a Deus em Jesus Cristo que coloque fé em teu coração para que você seja capaz de acreditar, de internalizar a palavra do Senhor, colocar em prática em sua vida, então verás o poder de Deus ativamente contribuindo, cooperando com o sucesso de tua vida, seja sucesso espiritual, seja o sucesso no matrimônio, seja o sucesso social, secular, seja o sucesso profissional. Deus é Senhor de todos os segmentos, Deus é Senhor de todas as esferas da vida. Ele é capaz de agir de forma poderosa para mudar o rumo de sua vida e o rumo dos acontecimentos que te envolvem. Eu quero nesta oportunidade falar com você sobre comportamentos. Com o avanço das redes sociais, nunca se viu tanto assédio, comportamentos inadequados como agora. Não que eles não existissem, eles sempre existiram, somente agora, com o avanço deste movimento tecnológico envolvendo as redes sociais, permite o mundo inteiro, em quase tempo real, ver atitudes e comportamentos inadequados. Eu quero falar com você sobre um comportamento que gera recompensa e um comportamento que gera prejuízos, perdas. Olha, recentemente nós vimos através dos telejornais, da multimídia, das redes sociais, brasileiros na Rússia acompanhando a Copa do Mundo que tiveram atitudes, comportamentos que produziram prejuízos quase que imediato para alguns daqueles rapazes. Há comportamentos que produzem prejuízos gigantescos para uma nação, para uma empresa, para o nome da empresa. Certos comportamentos produzem prejuízos milionários, certos prejuízos e que são incalculáveis por causa de um comportamento, por causa de uma atitude inadequada. Para tal, eu queria utilizar o texto bíblico que se encontra em Provérbios de Salomão, no capítulo 17, no versículo de número 2. Salomão foi o rei mais sábio de Israel, o rei que o próprio Deus concede a ele sabedoria, concede a ele o discernimento, concede a ele a capacidade de se sobressair sobre toda e qualquer circunstância. A Bíblia faz menção que este rei é o rei mais sábio da face da terra. Provérbios capítulo 17, no verso de número 2, diz o seguinte: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha entre os irmãos e terá parte na herança. Este tipo de comportamento produz recompensa. Este tipo de comportamento também produz prejuízo. O comportamento que produz recompensa é o comportamento, segundo o texto que fiz menção, a palavra hebraica para a palavra prudente é chacal. A palavra chacal se refere a uma atitude cautelosa, a uma atitude com discernimento, com prudência. Esta pessoa, ela age de forma moderada, é uma pessoa de comportamento ilibado, limpo, puro, íntegro, sem mancha no seu comportamento. Este tipo de comportamento com prudência, com cautela, com moderação, com discernimento, produz recompensa. Ele produz recompensa diante daqueles que de forma inadequada, comportamentos
incorretos que colocam em xeque todo um departamento, toda uma comunidade, toda uma nação, que coloca em xeque culturas, que coloca em xeque estruturas gigantescas de empresas, por causa de um comportamento inadequado, incoerente, incorreto, produz perdas. Perdas para todos os lados, principalmente para aquele que assim se comporta. E todos os nossos comportamentos são geridos pela ética. Quando não há ética, os comportamentos ficam ao léu. As pessoas agem como se não houvessem leis. As pessoas agem como se aquilo não fossem produzir prejuízos, comportamentos que geram uma tragédia total às empresas, a uma sociedade, em todas as esferas. O nosso país, por exemplo, está enfrentando um momento terrível de comportamentos que levaram a uma crise de credibilidade, uma crise de caráter, uma crise moral. E dentro do texto que fiz menção, aprendemos que nós não devemos confiar nos privilégios ou na posição que você possa ter, porque o escravo que age prudentemente, sabiamente, ele terá mais privilégios do que o filho. Nos dias em que Salomão escreve este texto, os filhos eram quem gerenciavam os escravos. Porém, um filho com comportamento inadequado perdia tais privilégios. O escravo que se comportava sabiamente, prudentemente, com cautela, com discernimento, exercia o papel do filho e entre os irmãos ele ainda tinha direito à herança do pai. Então, o comportamento correto, o comportamento com ética, o comportamento com respeito produz recompensa. E geralmente os comportamentos inadequados, eles costumam surgir entre amizades que não há ética, que não há respeito, nos bares, no futebol, nos jogos de baralho e etc. E este tipo de comportamento vão para dentro das igrejas, vão para dentro das empresas, para os departamentos, e por causa deste comportamento, toda a reputação de um departamento, de uma empresa inteira é colocada em xeque. Por quê? Por causa que a liderança que deveria agir, coibir este tipo de comportamento, ela é conivente. Por quê? Porque estes comportamentos vêm de fora para dentro, vêm de fora, lá de fora, e entram nas famílias, entram numa criação dos filhos, na estrutura de uma nação, de um país, de uma empresa. No capítulo 17 de Provérbio, no versículo 8, diz o seguinte, tem algo muito interessante que diz assim, pedra de favor, ou seja, pedra mágica, é o suborno aos olhos de quem o dar, para onde quer que se volte terá seu proveito. Esta pedra mágica é considerada e é chamada pelos teólogos de pedra de favor. O que é isto? Esta pedra de favor é o suborno. E este suborno, ele não se dá somente em uma questão financeira. Este suborno se dá quando você concorda, quando você é conivente com comportamentos que comprometem, que colocam em xeque, comportamentos desprovidos da ética, do respeito, da moral. Este tipo de comportamento precisa ser combatido pela liderança, combatido pelas empresas, combatido pela sociedade, combatido pelo governo, pelas autoridades superiores, combatido pelos pais, pelas mães. Este tipo de comportamento deve ser combatido pelas escolas, as instituições públicas e privadas. Nós nunca presenciamos tanto nas redes sociais comportamentos que produzem prejuízos gigantescos. O exemplo desses rapazes lá acompanhando a Copa do Mundo, alguns deles até perderam o seu emprego.
Eles estavam em um momento de lazer, em um momento de curtição, de alegria, acompanhando a Copa do Mundo, porém, por causa de um comportamento inadequado, de um comportamento desprovido do respeito, da ética, tiveram prejuízos e a sua imagem divulgada para o mundo inteiro. A minha dica, baseado no poder da palavra de Deus, é que nós devemos combater o palavreado inadequado, atitudes, brincadeiras que levam a comportamento desrespeitoso. Nós devemos olhar nas pessoas os valores e trabalhar, cultivar os valores. Quando um líder de verdade, ele combate esse tipo de comportamento, esse tipo de palavreado, esse tipo de atitude, ele é capaz de ver nas pessoas qualidades que ninguém mais consegue ver. Enquanto alguns conseguem ver derrota, enquanto que alguns até dizem que não dará resultado, aquele líder de uma visão afinada, aguçada, ele consegue ver potencial e qualidade neste indivíduo, nesta pessoa. Porém, é necessário combater o comportamento inadequado. Este tipo de comportamento, ele fere a fé, ele fere o respeito, ele fere a ética, ele fere a moral, ele fere a Constituição, ele fere as leis, ele fere a vida humana. Então, eu tenho uma palavra para você. A palavra é que é tempo de nos comportarmos de forma respeitosa, de forma ética, de forma educada, ser generoso, ser prudente, ter o caráter ilibado, ter atitudes que possam ser copiadas e respeitadas e veneradas de forma respeitosa. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Eu peço a Deus que acrescente fé no teu coração e que você seja capaz de internalizar essa palavra, acreditar nela, colocar em prática e desfrutar o melhor de Deus para a tua vida. Comportamentos que produzem prejuízos e comportamento que produzem recompensa. Você é o autor da sua história e você escolhe que tipo de comportamento você vai nutrir. Aquele que produz recompensa ou aquele que produz prejuízo. Fique com Deus e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.